Olá, gente. Aqui é o professor Mauro Souza, da Universidade Federal do Oeste do Pará, né? E hoje a gente vai começar a nossa primeira aula sobre o tema flexão. E com esse assunto a gente vai iniciar o curso de Mecânica dos Sólidos 2, né? Que é direcionado a cursos de engenharia, né? E nessa oportunidade, esse curso está sendo dado para Engenharia Sanitária e Ambiental do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas da UFOPA. E para iniciar esse assunto, né, vamos comentar um pouco aqui sobre algumas coisas que a gente já aprendeu no curso de Mecânica dos Sólidos 1, né, que a gente viu no semestre passado, e ver como é que funciona esses efeitos. Veja bem, logo no de primeira aí na capa desse slide, né, consegue perceber que tem uma viga de concreto, né, e aí tem algumas rachaduras, né, vamos chamar assim de rachaduras por hora, na parte inferior dessa viga. E essa viga ela é carregada, ela está apoiada e tudo mais. A gente já aprendeu a calcular os esforços internos, né, e fazer os diagramas de esforços das vigas, né, dos pórticos, no caso de barras. E aprendeu também que esses esforços internos eles viajam ao longo do eixo da barra, né? Então, por exemplo, sai do carregamento, do ponto onde está aplicando o carregamento, e esse esforço vai passando pelo interior do elemento até chegar nos pontos de apoio, né? Ou então outras barras. E assim essas trajetórias vão sendo feitas e a gente vai vendo como é que isso evolui ao longo do comprimento da barra, né? Através dos diagramas de esforços. No caso seria o diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de esforço de momento fletor, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Nessa imagem é possível a gente identificar alguns componentes, né, além da viga de concreto. Então, no primeiro aqui, nesse primeiro círculo aqui de baixo, né, eu vou ter um apoio, né, que a gente pode considerar que seja um apoio do primeiro gênero aí. A gente já aprendeu que o apoio do primeiro gênero é o que impede um movimento, né, nesse caso está sendo impedido o movimento na vertical, né, caso a viga não desce. E por esses macacos, né, hidráulicos que estão no topo da viga, tem duas cargas que a gente pode considerar como carregamentos concentrados, né, aplicados na parte superior da viga. E quando aplica esse carregamento, né, é possível ver que essa viga está sofrendo uma deformação, né, uma flexão, que é essa curvatura que ela faz, né? Nesse caso aí desse exemplo é uma viga biapoiada, né? Então tem um apoio bem aqui, tem um outro apoio que não está aparecendo na imagem, mas seria semelhante a esse, certo? E a partir desse carregamento, essa viga começa a deformar e chega um momento que começa a surgir essa rachadura que a gente vai chamar de fissuração, certo? Então, essa fissuração, ela é característica de esforços de tração. Então, provavelmente nessa região que está fissurando, está surgindo esforços de tração na viga. A gente já aprendeu que nas vigas também, né, vão surgir tanto esforços de compressão quanto esforços de tração, certo? Vou pedindo desculpa aí pelo barulho, mas aqui onde eu estou gravando, na minha casa, eu moro próximo a uma avenida, então continua sempre barulhento, não adianta o horário, tá bem? Então, seja essa viga aí, ó, representada por essa barra de concreto, né, de seção retangular, ela tem uma região que está ocorrendo as fissurações, que no caso é aqui embaixo, e uma região que você não consegue perceber essas fissurações. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar, na parte que não há fissuração, né, nesse tipo, para esse tipo de carregamento, a gente vai dizer que vai ser a zona comprimida. E a parte que há fissuração é a zona tracionada. E vai existir uma linha, né, imaginária aí, que divide essas duas regiões. A gente vai chamar essa linha de linha neutra ou eixo neutro. Então, quando eu comentar, calcule a posição da linha neutra, eu estou querendo saber em qual ponto é isso, né? O que acontece? Do quais eu tenho uma transição das tensões de tração para as tensões de compressão, tá bom?
Mais para frente a gente vai saber quanto é que é o valor da tensão aí nessa linha neutra. Essa parte de cima eu vou dizer que é a região comprimida, né, porque não há fissuração. E essa parte de baixo vai ser a região tracionada, da qual há essas fissurações. Tá bom? Então, seja essa linha neutra aí, novamente passada, a gente considera que há seções, qualquer seção que passe por essa viga, ela permanece reta, né? Por exemplo, se não tivesse carregamento, essas seções seriam todas na verticais. Mas como eu aplico carregamento e a viga sofre flexão, essas barras, né, no caso, essas seções que estão representadas por essa linha de vermelha, elas giram. Certo? Então, vamos dizer que elas sofrem rotações, tá bom? Então, linhas vermelhas verticais sofrem rotações. Enquanto que, se eu passar umas linhas horizontais, elas vão acompanhar a deformação, né, da viga. Então, a gente vai dizer que elas ficam curvas, né? Então, as linhas horizontais tornam-se curvas. Então, sabendo dessa condição, né, a gente vai começar a generalizar esse comportamento para qualquer peça fletida. Então, seja uma viga aqui, que eu vou chamar que seja um pedaço de esponja, um pedaço de borracha, né? Do qual eu passo essas seções, aquelas seções que eu falei, eu passei uma seção vertical, no caso que seria a configuração indeformada, né? O que é configuração indeformada? Sem carregamento. Então, não tem nenhum carregamento aí, está em repouso, certo? Então, teria uma seção daquelas verticais aqui, ó, no caso está vertical, seria essa aqui, por exemplo, e aqui a outra. E aqui linhas horizontais, né? Sem a deformação, elas ficariam horizontais. Após aplicar um carregamento, né? Digamos que eu esteja aplicando um carregamento aqui, a viga deforma, né? A viga deforma, e é possível notar que ocorre mudanças, né? Mudanças de tamanho. Por exemplo, essa parte aqui ela vai ficar menor do que estava antes. Essa parte aqui ela permanece inalterada e essa parte aqui alonga. Como é que eu vou exemplificar isso? Ó, repare nessas setinhas que eu coloquei. As setas amarelas têm o mesmo tamanho. Trazendo esse mesmo comportamento para a parte de baixo, na configuração deformada, eu tenho agora essa seta mudando de comprimento, né? Aumentando na parte inferior da viga, a setinha vermelha, e diminuindo na parte superior. Se está diminuindo, quer dizer que houve compressão, certo? E na parte inferior está alongando, então houve tração. E nessa parte central aí, ó, da viga, não houve encurtamento nem alongamento, né? Então esse ponto aí provavelmente é a posição da linha neutra, que é justamente a posição, né, ou a região onde ocorre a transição dos esforços normais de tração para os esforços normais de compressão. Então, se não houve alongamento, quer dizer que o carregamento aí nesse ponto é zero. Beleza? Então, isso é uma informação que a gente vai provar logo mais. Então, eu trouxe um zoom aqui dessa região da viga, né? No caso, eu tenho a parte superior aqui, ó, e é possível ver pelas linhas retas aqui, ó, trazendo para a configuração deformada, e o amarelo aqui, ó, é maior que esse azul, né? E que o amarelo aqui é menor que o vermelho. Então, houve deformações. No caso aqui, compressão. E aqui, tração. Beleza? Então, gravem isso aí, que a gente vai precisar saber esse comportamento. Seja uma barra qualquer agora, né? Por exemplo, uma barra prismática, que eu estou trazendo aqui várias quadrículas, né? No caso aqui, essas linhas verticais representando aquelas seções que eu falei, e as linhas horizontais. Só que agora trazendo isso para todo o comprimento da barra. Quando eu aplico um carregamento, vão surgir momentos internos, né? Que são responsáveis por fazer essa flexão, aquela curvatura que eu te mostrou nas outras vigas. E é possível ver que nesse desenho aqui, ó, as linhas verticais continuam retas, como eu te falei para vocês, mas elas giram, né? Elas estão ficando um pouco inclinadas em relação a essa parte, enquanto que as linhas horizontais elas sofrem curvatura, né? No mesmo jeito que a outra ocorreu, certo? E nessa região vai ter uma região no eixo da viga, né? Que as tensões vão ser nulas, né? Que vai ser o nosso eixo neutro. Aqui nesse caso estou representando por uma superfície. Por que superfície? Vai ser da largura que é a viga.
A largura que é a barra. Ah, tô falando viga, mas vale para qualquer barra. Então, por isso que é superfície, porque tem uma área, tá? Mas tanto faz se você chama superfície ou linha neutra ou eixo neutro. É aquela região que interessa. Que a gente vai trabalhar sempre com os eixos. Para análise, a gente vai precisar de algumas condições que a gente vai levar em conta, né, para fazer a nossa resolução. Quais são elas? São três. A primeira é que o eixo longitudinal, no caso o eixo X aqui nessa imagem, se encontra no interior da superfície neutra, não sofre qualquer mudança de comprimento, certo? Então o que acontece? Ele pode deformar, mas o comprimento é o mesmo. Então não alonga nem curta, né? A gente já viu lá aquele experimentozinho da viga de borracha. A segunda é que todas as seções transversais da viga permanecem planas e perpendiculares ao eixo longitudinal durante a deformação. Certo? O que é perpendicular? 90 graus. Né? Então, ela vai acompanhar a deformação ali. Caso esse eixo seria o eixo neutro. A terceira é que qualquer deformação da seção transversal dentro do próprio plano será desprezada. O que é isso aqui? Aqui, ó, por exemplo, note que essa viga aqui ela era um quadrado, né, tracejado aqui, e ela sofreu um alongamento aqui na direção do eixo Z, né? Um encurtamento também na direção do eixo Z na parte inferior. Então, como não há carregamentos nessa direção, a gente vai desconsiderar essas deformações. Então, a gente considera que não ocorreu qualquer deformação fora da seção transversal, certo? Beleza? Então, não houve deformações assim ao longo de Z, tá bem? Então, essas são as condições. Seguindo isso, a gente vai levar esse mesmo comportamento quando eu tenho uma viga em balanço, né? Quando eu tenho uma viga em balanço, o que acontece? Imagina que eu tenho um carregamento, né? A tendência é isso deformar assim, ó, descer um pouquinho. Aí imagina que essa linha vermelha que eu fiz aqui é o eixo e aqui é um engaste, né? Já aprendeu os tipos de apoio. Então, se isso aqui é um engaste, né? Aqui não movimenta e essa ponta aqui desce. Então, o que acontece? Quer dizer que a região superior que vai ficar tracionada e a região inferior vai ficar comprimida. Então, aquele experimento que a gente fez com a viga de borracha, ele se altera, né? Então, note que essa região aqui está maior que essa. Tá bom? Então, eu trouxe aqui a mesma coisa, é o mesmo comportamento. Então, eu espero que vocês fiquem ligados só para se atentar quando isso vai ocorrer, né? Então, como é que a gente vai identificar isso, Mauro? Toda vez vai ser viga em balanço ou viga bem apoiado? A maioria das vezes sim, mas a gente não vai precisar olhar para a estrutura, e sim para o diagrama, certo? A região tracionada é sempre a região que se encontra o desenho do diagrama de momento fletor. Então, basta traçar o diagrama da barra para você saber qual região que está tracionada e qual região que está comprimida. E sabendo que está tracionada, você vai saber que vai haver aumento, né, do tamanho, né? Alongamentos. Então, tendo isso em vista, a gente vai deduzir agora quais equações são necessárias para descrever esses casos. Então, eu trouxe metade de uma viga aqui biapoiada, certo? Então, note que a curvatura está daquele jeito que eu mostrei na primeira imagem. Então, é uma viga biapoiada. Porque se fosse um balanço, estaria para baixo, né? Então, como está nesse sentido, é uma viga biapoiada, do qual eu vou pegar uma superfície, né? No caso, eu selecionei uma fatia aqui da viga. Isso, claro que é imaginário, tá? Então, se ela tá em equilíbrio, quer dizer que essa seção está parada, essa daqui está parada, então eu posso analisar um elemento entre esses dois. Então, esse elemento, ele vai ter uma espessura, que eu vou chamar de x, aqui, ó, delta x, tá vendo? Então, agora eu estou vendo ele nesse sentido, como se eu estivesse vendo nesse sentido aqui, ó. Eu tenho um olho aí, eu estou vendo nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Esse delta x é a espessura, que está bem aqui, ó. Isso na configuração deformada. Tá aqui o ΔX. Né? Então, ΔX é o mesmo, tanto aqui em cima quanto embaixo, na configuração indeformada, né? Sem carregamento.
Quando eu aplico carregamento, essa parte aqui superior, o que aconteceu com ela? Ela encurtou, né? Encurtamento, vou ver aqui. E essa parte aqui inferior alongou. Então, o que acontece? Se ocorreu essas mudanças, houve deformações. Então, o elemento que estava assim antes da deformação, ele fica assim, ó. Ele passa a ser um trapézio. Então, essa região aqui, ó, que era a parte superior, passa a ser menor que essa outra, certo? Então, quer dizer que nessa seção de referência aqui, que eu chamei, ó, por exemplo, aqui, ó, imagina que essa aqui seja a seção, o eixo da barra, né? E esse aqui seja uma altura qualquer y da seção. Esse tamanho aqui, ó. E y é o eixo na vertical aqui da seção. Tendo isso em vista, nessa mesma altura y, vou ter um outro comprimento, que vai ser diferente de ΔX ou ΔS, que no caso aqui é a mesma coisa. Então, seria o comprimento final menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. O que lembra isso? É o cálculo da deformação específica que a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu lá no semestre passado, que a gente fazia comprimento final menos comprimento inicial dividido por comprimento inicial. E aqui é a mesma coisa, mesmo desenho. Então, o que a gente está fazendo? Então, vai ser o ΔS, linha, que é o comprimento final, menos o ΔS, que é o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Tá? Mesma coisa aqui, só mudou os nomes. Tudo bem? Então, como isso aqui é uma curva, né? Ela tem um raio. Tem um raio. Então, esse raio eu vou chamar de ρ. Tá bom? Então, veja bem. Então, nessa região bem aqui, ó, nessa região eu vou ter ρ menos o raio. Perdão. Ρ menos y, que é essa região. Que o raio vai até aqui, ó. Note essa seta. Está indo até essa posição. Então, quer dizer que esse comprimento aqui, ó, gente. Esse comprimento, certo? Esse comprimento é diferente desse outro aqui. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem um setor circular, né, a gente quer calcular o comprimento, o que a gente faz? A gente precisa ter esse ângulo, vou chamar de alfa aqui no caso. A gente precisa ter o raio, né, e a gente consegue calcular esse comprimento aqui. Então, L vai ser R vezes alfa. Lembrando que alfa tem que estar em radianos. Então, é esse comportamento, essa equação que a gente está usando bem aqui. Então, o primeiro comprimento, nessa posição aqui, ó, qual é o comprimento? É o ρ menos o y. Então, tá aqui, ó. Escrevi aqui. ρ menos o y. E o ângulo é o Δθ, né? É o Δθ. Então, aqui, ó, o ângulo. A mesma conta que eu fiz aqui. Então, isso seria para o comprimento final, né? Nessa posição aqui. Para outra, eu teria o ρ total vezes o mesmo ângulo. Tá? Então, tá aqui ó, o ρ vezes o mesmo ângulo, dividido pelo comprimento inicial, né? Que é a mesma coisa. Aí, como isso aqui é tão pequeno, a gente vai calcular um limite, quando esse delta aqui tende a zero, né? Quanto mais fino, mais preciso vai ser. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar o delta θ em evidência, aí eu vou ter o quê? O ρ menos y menos o ρ sobre Δθ ρ. Eu posso cortar o delta com delta. Aí vai sobrar o quê? Esse ρ menos esse ρ aqui eles vão se cancelar, né? Porque está um positivo e um negativo, então vai ficar menos y sobre ρ. Né? Essa equação aqui. Que é justamente o que a gente está encontrando. Então, está descobrindo que a deformação, ó, a deformação de um elemento qualquer dentro do interior de uma viga é menos essa distância aqui onde eu estou calculando, que vai ser a distância da linha neutra até a posição que eu quero, no caso essa região de vermelho que eu marquei, vai ser menos y sobre ρ. Esse menos, gente, depende muito da orientação que a gente adota. Por exemplo, se eu adotar o y positivo para cima, ele é menos. Se eu adotar o y positivo para baixo, seria mais. Então, esse menos a gente vai ignorar depois, tá?
Então é só para você entender aqui de onde que veio essa forma. Sabendo disso, lá pela lei de Hooke, né? Lá pela lei de Hooke, a gente sabe que as deformações são proporcionais, né, às tensões. Quando isso acontece, eu estou na região elástica da lei de Hooke, né? Da curva tensão-deformação. Região elástica. Lembra? Qualquer coisa, dá uma olhada nos vídeos passados da mecânica 1. Então, se eu estou na região elástica, quer dizer que eu vou ter essas deformações descritas por uma reta. Então, é por isso que ficou essa distribuição de deformação assim, é o mesmo elemento infinitesimal lá, com a espessura ΔX. Quando ele deformar, o que vai acontecer? Que ele vai diminuir de comprimento, né? Seria esse comprimento. E aqui embaixo ele ia aumentar de comprimento, né? Então, por isso que está aqui as deformações positivas e as deformações negativas. Então, bem aqui em cima eu vou ter a deformação máxima, né? Eu chamei de epsilon. Essa letra aqui, ó, gente, só para efeito de cá, é a mesma que essa, tá? Só mudou a fonte. Então, por isso que aqui tá esse epsilon e aqui tá esse E, parece um E mesmo, né? Mas é a mesma coisa. Então, o que que acontece, gente? Isso aqui é uma semelhança de triângulo. Lembra do Y lá? Ó, vou fazer um triângulo bem aqui, do qual eu tenho um outro triângulo dentro dele, certo? E aqui essa altura é Y e aqui é epsilon, aquela que a gente calculou. Aqui vai ser o epsilon máximo, né? E aqui vai ser o C. O que que é o C? É a distância do centro de gravidade, ou então da linha neutra até a borda que eu quero calcular, certo? C. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, escrever o E sobre o E máximo, né? Esse sobre esse é igual a Y dividido por C. Beleza? Y dividido por C. Tranquilo? Então, ó, a gente vai pegar aqui nessa fórmula. Nessa aqui, ó, nessa final. Então, E vai ser o quê? Y sobre C vezes E máximo, tá? É importante lembrar disso. Então, essa fórmula que eu encontrei aqui, ó, é justamente essa, sai de uma semelhança de triângulo. A mesma coisa acontece para cá. Quando eu estou falando do E máximo negativo e E máximo positivo. Por que negativo? Porque aqui é compressão e aqui vai ser o E máximo, só que positivo, né? Aqui negativo, compressão, e aqui positivo de tração. Só que a gente não colocou, é a mesma coisa, só teria um triângulo para baixo. Tá beleza? Então, sabendo disso, gente, a gente vai usar a lei de Hooke, que a gente já conhece, né? E substituir nessa equação que a gente descobriu. Tá aqui ela, a mesma equação que a gente descobriu. Tendo essa equação e a lei de Hooke, a gente sabe que se a gente reescrever a lei de Hooke, o epsilon ficaria assim, ó. Ficaria a tensão normal sobre E, né? Então, onde tiver o epsilon aqui, eu substituiria por isso. Então, bora lá. Então, ó, aqui ficaria θ dividido, θ não, sigma dividido por E, y por C, né? Aí aqui isso aqui é a deformação máxima, aqui vai ser a tensão máxima sobre E. E como tem esse E, ele depende só do material, que é o modo de elasticidade, tendo os dois lados, é o mesmo material, então eu posso cancelar eles. Então o que que vai sobrar? No final vai sobrar isso aqui, ó, essa equação, que é a tensão, né? Também vai ser proporcional, vai ser Y por C dividido por sigma máximo, né? Tensão máxima. Lembrando que o Y é a distância da linha neutra até o ponto que eu estou calculando, e C vai ser a distância da linha neutra até o bordo, né? Um dos bordos da viga, no caso, o superior ou inferior. Tá bom? Nesse caso que a gente está usando o superior. Então, gravado isso, gente, a gente vai começar a entender que tanto as tensões são lineares, né, retas, quanto as deformações aqui. As deformações são retas, quanto as tensões. Nesse desenho aqui ele colocou contrário a esse, né? Aqui note que tem o triângulo aqui para fora, né? E aqui ele está na parte interna da barra. Aqui seria a mesma coisa, só que nesse desenho ele resolveu colocar para
para fora, tá? Mas o que que vai te balizar isso? São as setas, ó. Tá vendo que as setas estão aqui, ó? Esse aqui, esse triângulo que eu fiz de vermelho é o mesmo que esse. Aí, se eu quisesse, não quisesse fazer desse jeito, bastava continuar seguindo do que está aqui. Então, todas as deformações que ocorrem aqui serão proporcionais a essas tensões. Tá beleza? Então, note, se o momento aqui, olha, está entrando na parte superior da viga, acima da linha neutra, eu vou ter as tensões de compressão, certo? As setinhas entrando na seção, comprimindo. E aqui, ó, se o momento está em cima, na parte de baixo, o momento está saindo, é como se ele estivesse aqui, assim, ó, certo? Então, aqui, ó, na parte inferior, ele traciona, então você tem que estar saindo, beleza? Então, se atente para isso. Aí, agora a gente vai tentar definir qual equação calcula isso. Então, veja bem, sabendo dessa distribuição aqui, ó, a mesma que eu fiz lá, a gente sabe que tensão é força, né, sobre área. A gente aprendeu também. Tensão é força sobre área. Tensão normal e tensão cisvariante média. Então, bem aqui, olha, ela pegasse um elemento infinitesimal, que tem uma altura y, né, tamanho total c aqui, da linha neutra até a coisa, pegasse esse elemento e calculasse o equilíbrio dele, né? Se fizer o somatório das forças aqui, ó, para essa peça estar parada, ela tem que ser zero, né? Então, aqui, ó, a força resultante é igual ao somatório das forças em x. Porque x é o eixo aqui ao longo do eixo da barra. Então, ó, o que que eu fiz? Então, o somatório das forças, aqui no caso que a gente está falando como força integral, né, uma integral de área, seria somatórios de dF, né, que são as forças. Como a gente sabe que se a força é infinitesimal, eu vou ter uma tensão também, ó, né? Como é que seria essa força aqui? Seria tensão, seria um dF sobre um dA, né? Logo, dF seria a tensão vezes dA. Então, por isso que, ó, apareceu esse termo aqui na equação. Então, tensão vezes dA. Está substituindo essa parte aqui todinha. Força daqui, ó, da mesma equação que a gente já sabe. Como a gente descobriu que tensão, né? Tensão, essa tensão aqui, ó, ela vale menos. Esse menos aqui não precisa, tá? Vou tirar. Mas seria o quê? Tensão seria o Y pelo C, né? Vezes sigma máximo. Lembra disso? Da equação que a gente descobriu? Então, no lugar de tensão, eu vou substituir isso, ó. Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. Beleza? E como essa parte aqui, ó, ela é uma parte que é constante, né? Não depende da área, a gente tira da integral. Então, ficaria a tensão máxima sobre C igual a integral de y dA. Essa integral aqui, ó, a gente conhece ela lá do centroide de uma peça, certo? Centroide de uma seção, para encontrar o centroide. A gente já calculou isso lá na equação dos eixos paralelos. E quando essa integral passa pelo centro de gravidade da seção, a gente sabe que ela vale zero, certo? Sabe que ela vale zero. Como essa parte aqui não pode ser zero e o equilíbrio tem que ser mantido, né? Por exemplo, isso aqui tem que ser zero. Então, quer dizer que uma das parcelas aqui é zero, né? Ou é essa aqui, que está a tensão, seria essa aqui, ó, seria essa parcela, ou essa parte que eu estou pintando de vermelho, tá bom? Então, a gente vai ter que descobrir qual deles é zero. Como a gente sabe que isso aqui não pode ser zero, né? Por que aqui não pode ser zero? Porque aqui tem que haver carregamento, senão não acontece essa distribuição. E quem vai provocar esse carregamento é justamente a tensão. E esse número está no denominador, não pode ser zero também. Senão não ocorre o equilíbrio aí, né? E a conta não daria certo. Então, a única coisa que pode ser zero, ó, é essa região. Então, quando a gente sabe, o que que a gente conclui com isso? Que nessa região da linha neutra, aqui, ó, nessa posição bem aqui, ó, as tensões são nulas, certo? Então, a gente vai descobrir que na linha neutra, na LN, tensão é igual a zero, certo? Tensão é igual a zero. Por quê? Eu vou estar multiplicando
É o primeiro momento de área pelo valor da tensão total. Aqui é uma parcela da tensão total. Então, aqui ficaria zero vezes esse valor. Zero vezes esse valor dá zero. Então, a tensão, qualquer tensão na linha neutra, gente, na linha neutra, vai ser zero. E a linha neutra vai passar onde? Se for um único material, por exemplo, a peça é só de aço, a peça é só de madeira, a peça é só de borracha, a peça é só de, sei lá, PVC, é um único material. A linha neutra sempre vai coincidir com o centro de gravidade, tá? Vai passar no CG da peça, desde que seja de um material só. Que a barra seja de um único material. Seja de um único material, tá bom? Então, ó, grave é importante. Linha neutra, tensões normais são nulas. Qual a posição? No centro de gravidade da peça, certo? Desde que a peça seja feita de um único material, homogêneo e isotrópico, igual como a gente aprendeu lá no centro de gravidade. Sabendo disso, sabendo que a gente encontrou essa condição, agora a gente vai calcular o equilíbrio dos momentos aí nessa seção, certo? Porque o que provoca essas tensões normais são os momentos. Então vamos calcular o equilíbrio dos momentos. A gente sabe que momento é força vezes distância. Que distância é essa? A distância que é perpendicular ao carregamento, né? Então se a força está assim, ó, eu tenho que ter esse braço, né? Que a gente chama de braço de alavanca, 90 graus, que nesse caso aqui é o Y. Então, ó, vamos dizer que o momento, né, é o somatório, que no caso aqui está representado por essa integral de área, da força, né, aqui seria a força, e aqui seria o braço, seria a D, distância, né? Então, braço. E a gente já sabe que a força vai ser sigma dA, igual como a gente fez na outra, né? E também sabe que o dA vai ser Y por C sigma máximo. Tranquilo? Então, substituiu aqui, ó. Primeiro substituir a tensão. Aí a tensão vale isso. Todo esse parêntese. Da onde que veio isso, Mauro? Dessa fórmula bem aqui que a gente está usando já tem um tempo. Lembra? A gente descobriu ela, encontrou ela lá nas slides anteriores. Sabendo isso, substituindo aqui, eu vou tirar o que é constante, né? No caso, a tensão máxima e o C. E eu vou ficar com uma integral aqui, ó, de y ao quadrado. Ah, da onde que apareceu esse y? Bem aqui, ó, tinha o y e apareceu esse outro y aqui, ó. dA. Então, ó, y com y dá y ao quadrado. Então, por isso que ficou y ao quadrado dA. E a gente já aprendeu lá na hora dos momentos de inércia que essa integral aqui é justamente o momento de inércia. E reescrevendo essa fórmula aqui, ó, a gente ficaria assim, ó, tensão máxima, né, seria igual. Aí tem um M aqui, ó, passo C multiplicando, né? E o I que está multiplicando aqui, ó, que seria, por exemplo, essa equação seria assim, ó. Vou escrever aqui do jeito certo. Seria a tensão máxima sobre C vezes I. Se o I está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, com isso, a gente vai encontrar a tensão normal em qualquer ponto da seção, né? No caso, se a tensão for máxima, eu tenho que usar o braço máximo aqui, que seria a distância máxima, que é um dos bordos, né? Que pode ser tanto nessa parte superior, que no caso aqui está um C, quanto pode ser nessa parte aqui inferior, tá, gente? Aí aqui é a mesma coisa, seria um outro C aqui, C2, por exemplo, tá? Então depende de onde eu pedi para calcular. Por quê? Aqui em cima, o momento está entrando é a tensão de compressão, então quer dizer que essa tensão aqui seria negativa. Se eu estivesse calculando o momento, a tensão aqui embaixo, é o mesmo momento, eu geraria uma tensão de compressão, então, de tração, e eu geraria uma tensão positiva. Então, por isso que essa fórmula aqui ela vai variar. A gente vai colocar ela mais ou menos. Se for menos, eu uso para a tensão de compressão. Se for mais, eu uso para a tensão de
tração. Mas é a mesma coisa, é a mesma equação, mesmo momento, o mesmo momento de inércia, né? O momento de inércia sempre vai ser em torno do eixo que passa pela linha neutra, aqui em torno do eixo horizontal, tá bom? Em torno do eixo horizontal. E o momento vai ser o momento que também atua em torno do eixo horizontal, beleza? Então, como resumo, o que, que seria cada uma dessas coisas? Aqui seria a tensão máxima, né? A máxima tensão que vai estar num dos bordos, aqui é o momento fletor, aqui é o raio, né? Ou então a distância perpendicular, que atua no ponto mais afastado da seção, né? Um dos bordos, sendo um bordo superior ou inferior, por exemplo, se fosse uma seção retangular, né? Uma viga assim, ó, retangular. A seção aqui, ó, CG passa aqui, então a linha neutra vai passar aí, porque é o único material. Então, C seria isso, ó. Esse ou esse, tá? As distâncias máximas da posição da linha neutra, né? Se é um retângulo, a gente sabe que está na metade. Agora, se fosse, por exemplo, essa seção bem aqui, ó, aí tem que calcular a posição do CG. Digamos que o CG estivesse bem aqui. Então, aqui seria C1 e aqui seria C2. Então, as tensões seriam diferentes. Tensão aqui, ó, por exemplo, vou chamar aqui de 2 e aqui de 1, né? Tensão 1 é diferente da tensão 2. Nesse caso aqui, ó, as tensões 2 e 1, tensão 1 seria igual, né? Mais, menos aqui, na verdade, menos a tensão 2. Por que menos? Porque elas têm sinais trocados, tá? Se uma é positiva, a outra tem que ser negativa. A mesma coisa aqui, tá bom? Como já está diferente, não precisa colocar o menos. Então, o que acontece? Quando eu quiser calcular a tensão em qualquer ponto da viga, abaixo, né, do C, por exemplo, menor, digamos que eu queira calcular a tensão bem aqui nesse ponto, basta eu saber essa distância aqui, ó. Essa distância eu vou chamar de Y. Quando o ponto é lá em cima, o Y é igual ao C, a distância máxima. Então é a mesma equação. Lembrando que mais para tração e menos para compressão. Então a gente vai usar essa única fórmula. Na prova, eu não vou pedir para você deduzir essa equação, tá? A gente vai só usar. Então, qual fórmula que você tem que usar? Essas duas. Se eu pedir a tensão máxima, você sabe que tem que usar o C, que é o maior comprimento. Tá bom? E agora, se eu pedir a tensão num ponto qualquer, eu vou marcar esse ponto, vai ter a medida e você usa essa medida aqui no lugar do Y. E o I, que é o momento de inércia em torno do eixo horizontal da seção. Beleza? Então, tranquilo, com isso a gente vai finalizando a aula, né? Mas antes de acabar, a gente vai ter que marcar alguns pontos aqui que eu chamo de pontos importantes, que seria o quê? A seção transversal da viga permanece reta e plana quando a viga se deforma por flexão, aquelas condições que eu falei lá no início. Isto provoca uma tensão de tração de um lado da seção transversal e uma tensão de compressão do outro, que é aquilo que eu expliquei. Acima da linha neutra vai ser compressão e abaixo vai ser tração, dependendo da forma como o momento está sendo aplicado. Entre esses lados, entre esse lado está o eixo neutro, que está sujeito a tensão nula. Lembra? Tensão no linha neutra, no eixo neutro, é zero. Tensão, qual tensão? Tensão normal, tá, gente? É o sigma. Por conta da deformação, a deformação longitudinal varia linearmente de zero ao eixo neutro. E máxima nas fibras externas, né? Na parte superior ou na parte inferior. É isso que ele está falando aqui de fibras externas. É a parte superior ou a parte inferior da seção. Contanto que o material seja homogêneo e linear elástico, a tensão também vai variar linearmente, né? Pela lei de Hooke lá. Lembra? Lei de Hooke. Então, as tensões e as deformações são proporcionais, então elas têm que variar linearmente. Lei de Hooke. Uma vez que não há força normal resultante na seção transversal, então o eixo neutro passa pelo centróide da área da seção transversal, né? Desde que seja um material, né, homogêneo, lembra? O mesmo material. Então a linha neutra sempre vai passar no centróide. Grava isso. A fórmula da flexão baseia-se no fato de que o momento interno da seção transversal é igual ao momento produzido pela distribuição de tensão normal em torno do eixo neutro. Foi aquela dedução que a gente fez. Tá bom? Então, sabendo dessas condições, a gente consegue resolver qualquer problema aí de flexão. Beleza? Essas imagens aí da apresentação eu tirei toda desse livro aqui, ó,
que é o Hibbeler, que a gente já usa, só que a gente vai usar a 7ª edição para fazer os exercícios, mas essas imagens da apresentação eu tirei da 10ª edição, beleza? Então é isso aí, gente, até uma próxima.